Apocalipse comentado, capítulo 19. O capítulo 19 mostra a entrada triunfal de Jesus. É uma sequência da segunda vinda. Há três aspectos no Apocalipse muito interessantes. Em Apocalipse 11, nós aprendemos quando Jesus vem, ao som da sétima trombeta, como está em 1 Coríntios, capítulo 15. No verso 14, vemos por que Jesus vem. E no capítulo 19, aprendemos como Jesus vem. Então, nesses três aspectos, quando, por quê e como ele vem. O 19, ele começa com 4 aleluias. E João ouve a voz da multidão, dos santos congregados, da igreja, como uma voz de muitas águas, e houve também fortes trovões. A ênfase é que, no fim dos tempos, a voz da igreja é como a voz de Jesus. Voz de muitas águas, como o som de trovões, ela é muito parecida com Jesus. Isso mesmo, a igreja no fim dos tempos é muito parecida com Jesus. Ela adquire maturidade, ela se desenvolve. Ele não se casa com um jugo desigual. Ela reflete o jeito dele. Ela fala igual a ele, como está descrito no capítulo 1, que sua voz é como voz de muitas águas, como voz de trombeta, som de trovão. O que acontece no capítulo 19? Está sendo preparado o ambiente das bodas do Cordeiro. A noiva está pronta, por isso ela tem voz de muitas águas, porque ela atingiu a sua maturidade, ela atingiu o ápice do seu crescimento. Lembrando uma referência de Cantares, capítulo 8, quando diz: temos uma irmãzinha novinha que ainda não tem seio. Falando da igreja, ou referindo-se à igreja, quando ela ainda é inocente, quando ela ainda não está pronta. Cristo não se casará com uma mocinha, com uma menina, mas com uma mulher pronta. E no ambiente do Apocalipse, no ambiente do retorno de Cristo, ela está pronta. Ela fala como ele, ela se parece com ele. E ela também está vestida de linho finíssimo. Há alguns aspectos aqui, 3 aspectos quanto ao fato da igreja estar vestida de linho finíssimo. O linho finíssimo significa os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça, seu caráter e o seu comportamento justo, como a justiça de Deus. Segundo aspecto, é o ápice da maturidade da igreja, vestida de linho finíssimo. E o terceiro aspecto é quando ela se prepara, ou como a igreja se prepara. A noiva se prepara para o noivo pelo discipulado, pelo fazer discípulo e por agir como Jesus. Esses 3 aspectos prepara a igreja. Esses 3 aspectos deixa ela ou apronta ela para esse casamento, para as bodas do Cordeiro. O discipulado, o fazer justiça e agir como Jesus. Ela se torna uma ajudadora idônea. O discipulado, a justiça e o caráter de Jesus vai torná-la uma esposa, uma ajudadora idônea. No versículo 10 em diante, João ele confunde o mensageiro com a mensagem e João se prostra para adorar o anjo. E o anjo lhe diz para que ele adore a Deus, porque corremos o risco de amar mais a mensagem, tá? E amar ainda mais, ou melhor, amar mais o mensageiro do que a mensagem. Não podemos amar o mensageiro mais do que a mensagem. A mensagem
do testemunho de Cristo. E João começa a adorar o anjo. O anjo lhe diz para que adore a Deus, eu também sou seu conservo. Adora a Deus. E aqui, porque esse ponto de adoração a Deus, aqui no capítulo 19, porque é um convite para que nós venhamos voltar ou retornar a o motivo pelo qual começamos a estudar o Apocalipse. Qual o objetivo do Apocalipse? O motivo central do Apocalipse é ver a glória de Cristo, é entendermos o Cristo glorificado e dar a Ele a adoração. O objetivo do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a fascinação pela beleza e pelo plano de Deus. O Apocalipse, o seu ponto central, o seu pano de fundo, não é mostrar tragédias, mortes, destruições, mas a revelação de Jesus Cristo. Porque no capítulo 1 é assim que começa o livro do Apocalipse, mostrando a glória de Deus, a revelação de Jesus Cristo, dar ênfase ao poder de Jesus Cristo. Essa parte do capítulo 19 é um retorno ao motivo pelo qual começamos a estudar o livro do Apocalipse. Os olhos em Deus. Precisamos colocar os nossos olhos em Deus e não simplesmente no plano. Adorar a Deus e conhecê-lo é o nosso motivo central. O testemunho de Jesus é o testemunho da profecia, verso 10. Deus revela Deus. O plano de Deus é necessário o Espírito de Deus. Para o plano de Deus é necessário o Espírito de Deus, porque Deus revela Deus. No final do capítulo 19, há a descrição da segunda vinda, do versículo 11 em diante. Quero relembrar aqui que Jesus vem e é revelado no Apocalipse 3 pontos específicos, eu quero relembrar com vocês. Capítulo 11, quando ele vem. Capítulo 14, por que ele vem. E capítulo 19, como ele vem. E aqui no capítulo 19 tem as descrições de Jesus. Ele vem num cavalo branco. Ele tem olhos de fogo. Ele possui muitas diademas ou muitas coroas. E ele tem um nome indescritível. Não tem como descrever o nome dele. Esses 3 aspectos, quero relembrar. Olho de fogo, 4. Vem num cavalo branco, olhos de fogo, muitas diademas e tem um nome indescritível. Num cavalo branco, uma referência a um grande guerreiro vitorioso, um rei que conquista as batalhas. Seus olhos de fogo são olhos que podem ver e saber, é um anúncio da sua presciência e de sua onisciência. Muitos diademas, ele é um vencedor que tem vencido reinos, tem vencido a morte, o inferno e o dragão. E ele possui um nome, a sua fama por ter vencido o dragão e vencido muitas batalhas. Ele tem um manto encharcado de sangue. É uma referência tanto a Isaías 63 como o Salmo 110. Um manto encharcado de sangue que ele vai preparar as uvas para o lagar, que nós já lemos nos capítulos anteriores. Prepara as uvas para o lagar e ele vai pisar os seus inimigos. Em um capítulo, Jesus ele vem como cordeiro e no outro, o Senhor Jesus ele vem como guerreiro e ele vai esmagar, pisar na cabeça dos seus inimigos. Ele vem, sua primeira vinda é como cordeiro, sua segunda vinda é como um leão e ele vai vir para esmagar o ímpio. Ele vai vir para esmagar, na realidade não é bem o ímpio, mas aquele que é o anticristo e aquele que adora a besta e o falso profeta. Ele também possui um nome que ninguém conhece.
O lembrete é que ele é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus estão o seguindo. E ele vai voltar com todos os anjos e todos os santos, descendo do terceiro céu, descendo das regiões celestiais. Ele possui uma espada afiada para ferir as nações, conforme o Salmo 2. Isso mesmo, ele possui uma espada afiada. Por isso a visão do cavalo branco, um guerreiro poderoso que faz guerra. Ele vai vir como um guerreiro poderoso. Ele não virá mais como o Cordeiro de Deus que subiu numa cruz. Essa fase se passou. Mas ele vai estabelecer com um braço de ferro, com um cetro de ferro, conforme está escrito em Isaías. E ele vai pisar o lagar do furor da ira, que está em Isaías 63. Isaías 63, uma profecia messiânica apontando para a volta de Jesus, onde ele vai esmagar o anticristo e os adoradores da besta. Aqueles que possuem a marca da besta serão alvo da ira de Deus. No seu manto está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mesmo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, a segunda vinda, ela possui um trajeto. Isso mesmo, a segunda vinda possui um trajeto, um percurso. Jesus ele vai fazer um percurso na segunda vinda, lembrando o Êxodo, né, que saiu ali da terra de Gósen, foi pelo deserto do Sinai e seguiu até Jerusalém. Isso mesmo. A referência é Isaías 61, que ele possui esse trajeto. Tá? Ele, na sua segunda vinda, ele vai fazer esse trajeto. Nós temos na sequência um convite angelical. É um convite, como Jesus vai pisar o lagar da ira e ele vai matar os seus inimigos, o anticristo, a besta do mar e a besta da terra, o anticristo e o falso profeta, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que não se arrependeram, gente, tá? O alvo da ira de Cristo você vê isso claramente, de forma explícita nos capítulos anteriores, e que a ira de Deus está descrito com todas as letras. A ira de Deus, o alvo da taça, o alvo das trombetas, é sobre a besta, o trono da besta, e sobre todo aquele que tem a marca da besta e o número de seu nome. Por isso o anjo agora, ele convida a reunir as aves do céu para comer a carne dos reis poderosos, porque haverá muita morte. A volta de Jesus será gloriosa para a igreja e para os 144 mil, mas será uma carnificina, por assim se dizer, contra os inimigos. E o anticristo vai se reunir em Meguido, ou no Vale de Jeosafá, para a batalha final. Ele vai reunir os reis, haverá um grande espírito de engano nesse período, os dois espíritos com imagens de rãs, como nós descrevemos no capítulo anterior. Ele vai enganar os reis para pelejar contra Israel, destruir Israel. Esse espírito de engano vai convencer os reis da terra a pelejarem contra Israel para a batalha do Meguido. E essa é a última aparição da besta, que ela se reúne para a guerra. Ela foi então presa, ela e o falso profeta. E então haverá o fim da besta, o anticristo e o falso profeta. Eles serão punidos. O dragão será preso por 1000 anos. E então, nesta batalha final, Cristo vai vencer a besta e o falso profeta e anular a besta da terra para que ele comece, então, o reino milenar. Quero lembrar que o anticristo ele é 3 coisas dentro do escopo bíblico. Ele é um homem, como Paulo diz, ele é um espírito, como João diz, e ele é um governo político,
bélico econômico, como está descrito no Apocalipse. O espírito do anticristo e o governo bélico econômico político é liderado por um homem e também por um segundo, que é o falso profeta. E esse é o final do capítulo 19, anulando a ação do anticristo, onde Cristo com seus santos anjos e os santos vem para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Esse foi o capítulo 19 e eu te espero no capítulo 20. Que Deus abençoe vocês e até lá.